Vamos agora em busca de uma formulação matemática aí para as ondas harmônicas, né? Vou começar com um exemplo aqui, ó, só para a gente aquecer, né? Vamos pegar essa função aqui, ó, a função cosseno de x. A função cosseno de x é uma função conhecida e nós sabemos que o gráfico dessa função ela tem esse formato aqui, ó, onde esses dois pontos de mínimo que nós estamos vendo aqui, elas acontecem no valor, para qual valor de x? Quando o x é igual a π, né? Π e menos π. Porque o cosseno de π é menos 1, o cosseno de menos π é menos 1 também, né? Então deixa eu deixar anotado aqui esses valores. Então olha aí. Além disso, nós sabemos que esse valor máximo da função cosseno é 1, enquanto que o valor mínimo da função cosseno aqui é menos 1. Então deixa eu anotar esses valores também. Prontinho. Então tá aí. Esse é o gráfico da função cosseno de x, né? Que mais importante aqui para a gente observar, né? Perceba que a função cosseno ela tem esse padrão de repetição, ó. Se a gente fizer um corte daqui até aqui, né, de menos π até mais π, tudo que acontece aqui dentro basta colocar um do lado do outro aqui que a gente reproduz a função completamente. Então nós dizemos que essa função aí ela é uma função periódica e que o período dessa função aí é de 2π. Né? A cada intervalo de menos π até mais π, a função se repete. Então, o que significa que se a gente calcular o valor da função num ponto, ou calcular o valor da função no mesmo ponto acrescido de 2π unidades, deslocado para frente, né? O valor da função vai dar exatamente o mesmo resultado. Muito bem, agora vamos explorar o gráfico de uma função parecida, né? A função a cosseno x cosseno de kx, né? Qual que é a diferença? A diferença é que existem dois parâmetros agora aqui, ó. A, que é uma constante, e K, que é outra constante, né? E eu quero saber como que essas constantes aqui vão impactar em relação ao gráfico da função cosseno de x simplesinha que a gente acabou de ver, né? O que acontece? Bom, primeira coisa, esse A aqui ele vai impactar simplesmente na amplitude da função, né? Então, esse aqui, se o valor da função máximo antes era 1, quando multiplicado por A, o maior valor vai ser A, né? Enquanto que o menor valor vai ser menos A. Então, é assim que a amplitude impacta no gráfico da função, né? No tamanho vertical dela, né? Agora, o que essa constante K aqui faz? Ela certamente vai fazer alguma mudança de escala na horizontal que está, de alguma maneira, relacionada com o comprimento de onda, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é uma função harmônica com algum comprimento de onda que não é mais 2π, como no exemplo anterior, né? Porque tem uma constante extra K aqui. Então, qual é o novo comprimento de onda? Né? É isso que eu quero saber relacionar, o novo comprimento de onda com essa constante K que aparece aqui. Bom, para isso vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui, ó, marcado, né? Só para a gente saber que é de metade de um comprimento de onda de um lado, metade do outro, né? Tudo aqui, de um lado até o outro, né? O intervalo de repetição da função é de lambda, né? Ou seja, vamos usar outra cor aqui, ó. O período de repetição dessa função aqui, de acordo com o meu desenho, é lambda, tá certo? Ok. Agora, como que esse lambda aqui está associado à constante K? Para responder essa pergunta aí, é simples, a gente precisa fazer uma continha, né? Nós sabemos que se essa função é periódica, se eu escrever f de x ou escrever f de x mais um comprimento de onda, né, que é a função adiantada de um comprimento de onda para frente, como ela é repetitiva, né, nesse intervalo, ela tem que dar o mesmo resultado. Então, por esse modelo de comparação aqui, ó, a gente pode escrever o seguinte, ó, do lado esquerdo nós sabemos que f de x é a cosseno de kx. E do lado direito nós sabemos que o f de x mais lambda vai ser a cosseno, aí eu vou abrir um parênteses aqui, k que multiplica x mais lambda. Tá? Bom, ainda aqui do lado direito eu posso fazer a distributiva, né? Escrever assim, ó, kx mais k lambda. Isso aqui, por sua vez, tem que ser a cosseno de kx. Né? Agora uma comparação aqui, né? A constante A que aparece do lado esquerdo é a mesma que aparece do lado direito. Então eu posso tirar daqui, né? Uma vez que essa constante aqui não é zero, e posso tirar aqui também. Então sobra aqui a função cosseno. Olha o que está escrito aqui, ó, que a função cosseno de alguma coisa é a mesma coisa que o cosseno dessa coisa acrescido de um certo tamanho.
Nós já sabemos do exemplo anterior, né, que a função cosseno ela é repetitiva em intervalos de 2π. Então, esse excedente que aparece aqui não pode ser outra coisa senão 2π. Então, o que eu vou escrever aqui é que k vezes lambda é igual a 2 vezes π. Ótimo, porque com isso aqui eu consigo estabelecer uma relação entre o k e o lambda, que é exatamente o que eu queria, né? Saber uma relação entre o comprimento de onda e a constante k que aparece ali na função, né? Você pode isolar o k, isolar o lambda, quem quiser, né? Mas isolando o k, por exemplo, eu sei que essa constante que aparece aqui, ela é 2π dividido pelo comprimento de onda. A gente costuma dar um nome para essa constante. Essa constante K aqui é muitas vezes chamada de número de onda, porque ela está associada à quantidade de intervalos de onda completa que vão ter dentro de um tamanho, né? Então essa é a relação, uma relação importante, né, que a gente precisa lembrar dela porque a gente vai usar bastante. Bom, então com o que nós vimos ali, a gente consegue ajeitar, né, uma equação, uma função matemática, né, para desenhar uma onda harmônica com o comprimento de onda que a gente quiser, basta ajustar ali o tamanho do K, né? Só que as ondas, elas também possuem a propriedade de propagação, né? Agora, como é que a gente dá conta da propagação? Como é que a gente faz o tempo aparecer ali nessas equações, né? E aí, veja, eu vou representar aqui por y de x e t, isso aqui vai representar para a gente a onda. Então, isso aqui que eu estou escrevendo aqui é como que é uma função que descreve uma onda harmônica, né? Ela deve depender da posição e deve depender do tempo também. Essa onda, ela tem o mesmo formato, o mesmo desenho da função trigonométrica, né, que nós acabamos de ver ali atrás, né? Só que essa função ela tem que estar deslocando no tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, né, a posição dela tem que ir mudando. Ou seja, o que nós vamos escrever aqui é o seguinte, que a função que descreve uma onda harmônica é aquela função que nós já vimos, só que deslocada no tempo, né? Esse termo menos vt aqui é o do movimento retilíneo uniforme, de uma coisa que se movimenta com velocidade constante, né? E fazendo essa substituição nessa função aqui, ó, f de x igual a cosseno de kx, né, que a gente acabou de ver, né? Fazendo essa modificação, trocando x por x menos vt, aí a gente vai ter uma função de um objeto dinâmico, que é o que de fato representa a onda harmônica. Então veja, a primeira substituição fica assim, né? No lugar do x eu coloco x menos vt, e aí fazendo a distributiva, nós chegamos em cosseno de kx menos kvt, né? Bom, agora observem com atenção essas constantes que aparecem aqui. Essa primeira constante que aparece aqui, a constante k, que aparece multiplicando x, já é conhecida nossa. A constante k está representando aqui o número de onda, está associada ao comprimento de onda, né, como a gente acabou de ver. Agora, o que é essa constante kv que aparece aqui? Bom, eu vou só dar um apelido para isso, né? Eu vou chamar isso aqui de ômega e vou escrever aqui ômega igual a kv. Né? Só que lembra que o K, que aparece aqui, que é o número de onda, né, ele está relacionado com o comprimento de onda de acordo com esta expressão. Né? Então, se no lugar do K eu colocar 2π sobre o comprimento de onda, o que nós vamos ter aqui é que o ômega vai ser 2π vezes V dividido por lambda. Né? Só que o que é V dividido por lambda? Lembra da relação fundamental? Ó, a relação fundamental aqui. Ó. Usando ela, nós chegamos na seguinte coisa, que o ômega vai ser 2π vezes a frequência. Bom, esse fator de 2π é uma constante, né, que está aí, mas essencialmente o ômega que aparece aqui é a frequência de oscilação está relacionado com a frequência de oscilação do oscilador, ou frequência de oscilação da onda, né? Muitas vezes nós chamamos essa constante ômega aqui de frequência angular da onda. Bom, e por fim, nós podemos escrever então que uma onda harmônica ela vai ter sempre esse jeitão aqui, ó. Vai ser dado por uma função trigonométrica. Bom, aqui nós escolhemos a função cosseno, mas uma função seno ela daria conta do recado também, né? Ela tem as mesmas propriedades, né? Então pode ser seno ou pode ser cosseno, né? Importante é que tem aqui uma representação da amplitude. O A que aparece aqui representa a amplitude da onda. O K representa o número de onda que está relacionado com o comprimento da onda, né? O ômega representa a frequência angular que está relacionado com a frequência da onda, né? E tem mais um último parâmetro que a gente precisa acrescentar aqui, que é a fase, né? Que é o que vai permitir a gente transladar o eixo, né? Que marca o início
de observação do movimento. Então, normalmente a gente costuma acrescentar aqui mais um termo que é uma fase da onda. Tá aí, é uma fase φ. Né? Então, de forma geral, isso aqui é o que nós entendemos por uma onda harmônica. Qualquer onda que tenha uma equação desse tipo aqui. Tá legal? Muito bem. Só para finalizar, né, vamos só deixar claro aqui também, né, que a gente poderia colocar o seno, como eu tinha falado também, né? Mas em geral, as ondas harmônicas elas podem ser combinações lineares de senos e cossenos desse tipo, né? E muitas vezes existe uma maneira muito mais eficiente de se tratar matematicamente esses objetos aqui, utilizando a notação complexa, utilizando os números complexos. Então existe uma notação complexa para as ondas harmônicas, que é o que nós vamos ver agora. Então, de forma geral, uma onda harmônica ela vai ser uma combinação linear de senos e cossenos, né? Veja que aqui eu excluí a fase, né? Mas ela pode ter o seno e cosseno. E o ajuste dessas constantes que aparecem aqui vai depender das condições iniciais, das condições de contorno do problema, né? Coisas assim. Mas muitas vezes vai ser mais conveniente utilizar a notação complexa. Para isso a gente só precisa lembrar da relação de Euler, né? Que a exponencial de iθ é o cosseno de θ mais i seno θ. Ou se a gente trocar o sinal aqui, vai ser menos iθ, troca o sinal só aqui no termo imaginário, né? Utilizando essas duas expressões aqui, a gente pode isolar o cosseno, ou isolar o seno e o cosseno e escrevê-los em termos das exponenciais. Então a representação que a gente tem é a seguinte, ó, que o cosseno de alguma coisa, né, pode ser escrita como essa combinação de exponenciais complexas, né? Veja, exponenciais com um argumento positivo e com um argumento negativo. O que permite, então, a gente fazer uma pequena manipulação, e isso aqui é uma coisa que eu vou deixar de exercício para vocês completarem, né? Mostrar que essa solução que está escrita aqui pode ser reescrita em termos de exponenciais complexas, né? E aí, claro, as constantes que vão aparecer vão ser outras, né? Não vai ser essa A e B aqui. Só que essas novas constantes vão ter que estar relacionadas com essas antigas. E como que é essa relação? Isso aqui eu vou deixar como exercício de fixação lá para vocês depois. Ou seja, né, fazer essa passagem daqui para cá. Ó. Podemos representar a onda nessa notação aqui real, né? Ou nessa notação aqui complexa. Qual dos dois que é melhor? Vai depender muito, né? A notação complexa ela é mais interessante muitas vezes porque ela permite algumas manipulações algébricas que simplificam bastante as contas, né? Mas no final das contas, quando a gente vai interpretar o resultado, né, tirar alguma conclusão disso, a gente quase sempre acaba tentando extrair algo que seja real, né, para de fato conseguir fazer medida em laboratório e comparar com a realidade, né? Bom, pessoal, sobre séries harmônicas é isso e vejo vocês logo mais.